Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafiche. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa. Eu existo e me movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Miriam Carvalho Carneiro, 20 anos, aluna da Pedagogia da UFMG, fala um pouco sobre seu dia a dia e também sua experiência na UFMG. Miriam não nasceu cega, porém sempre teve baixa visão na infância. De acordo com ela, a partir de 16 anos começa a ir no hospital para avaliar seus olhos. Durante toda a infância, Miriam teve uma boa visão. Hoje, ela usa a bengala para se deslocar nas suas atividades. Agora você vai ouvir a experiência da Miriam, aluna com baixa visão da Faculdade de Educação. Meu nome é Miriam, eu tenho 21 anos e eu faço pedagogia aqui na UFMG, eu estou no 6º período. E eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, moro aqui, né, Então, eu sempre tive baixa visão desde criança, né, desde o nascimento. Mas quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, que a gente começou a ir no médico, a olhar e tal. Na infância, eu enxergava bem, razoavelmente bem, tinha um pouco de perda de campo visual e o que a gente chama de cegueira noturna, né, que é enxergar muito pouco no escuro à noite. São os primeiros sintomas, assim, da retinose pigmentar, que é a doença que eu tenho. E aí, na adolescência, foi piorando, assim, mas a perda foi muito gradual, muito lenta. Inclusive, quando eu cheguei na faculdade, eu já enxergava pouco, mas eu conseguia ler, escrever a tinta, né? E conseguia me deslocar um pouco melhor. Não usava bengala e tal, mas no ano de 2016, no segundo semestre, né, ao longo do semestre, eu tive uma perda bem grande, assim, nesse período menor, né? Então, aconteceu assim, que a minha visão do olho direito já é muito pouca, sempre foi. Então, hoje eu praticamente não enxergo nada do olho direito. E do olho esquerdo, eu tinha visão central boa e uma perda de campo visual razoável. Então, a minha visão central ficou muito ruim de uma vez, assim, de uma hora para outra. E aí, a minha visão lateral ainda está conservada, né? Até então. Então, nesse semestre, no segundo semestre de 2016, foi o momento que eu tive uma perda maior, assim, da visão. Miriam falou sobre o apoio que ela teve na sua família e com a vivência com outras pessoas cegas. Eles sempre lidaram muito bem, assim, com a situação, né? Sempre me apoiaram em tudo que eu precisei, nas minhas dificuldades e tal. E, assim, é claro que nesse momento de uma perda maior, nós todos sofremos muito, né? Não foi fácil, não é fácil passar por isso e todo mundo sofreu e todo mundo teve que se adaptar. E as minhas novas demandas, né? A minha mãe e minha irmã sempre me apoiaram muito, me ajudaram. Realmente, o convívio com outras pessoas cegas, outras pessoas com deficiência visual foi muito importante para mim. Porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu fui percebendo que a minha visão estava piorando e não tinha muita orientação, assim. Quando eu decidi assumir, mesmo eu não sendo totalmente cega, eu decidi que eu ia usar bengala, eu decidi que tudo bem se as pessoas achassem que eu sou cega e tal, que eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu ia ter coisa que eu não ia mais conseguir fazer sozinha e tal. Eu conheci algumas pessoas cegas aqui no campus, né, aqui no NAI, tem algumas pessoas, e fiz muita amizade com eles e tal. Inclusive, uma dessas pessoas que me deu a minha primeira bengala, super me incentivou a usar e me ensinou como é que usava, né, o que eu precisava fazer, me deu várias dicas. E assim, eu comecei a usar a bengala. Depois
eu estudei um pouco de Braille no Instituto São Rafael, e lá também eu conheci várias outras pessoas que inclusive eles me ensinaram a usar leitor de tela no celular, que foi uma outra coisa que eu precisei, né, também. Chegou um certo ponto que eu vi que eu não conseguia mais enxergar as coisas no celular. E eles me mostraram e foram me tranquilizando também, né, não só pela questão da adaptação em termos práticos, o que fazer, o que não fazer e tal, mas também o apoio emocional, né, que só quem perde, né, a visão, que sabe o que é, quem já nasce cego, que sabe o que é ser cego e tal. Então é um apoio que por mais que pessoas que enxerguem, elas estejam ali, elas demonstrem solidariedade, apoio e tal, o contato com outras pessoas cegas, com outras pessoas que perderam a visão, ele faz toda a diferença, né, o apoio emocional que eles dão. Agora, vamos ver o ponto de vista da Miriam sobre o que é ser deficiente. Eu costumo usar os termos, né, cego, o termo deficiente visual e tudo mais, muito por uma questão assim de comunicação, de facilitar a comunicação. Eu não sou do tipo de pessoa que fica com mimimi, que se ofende, né? Ai, me chamou de cego, ai, me chamou de deficiente. Eu não me importo. Eu olho muito bem a intenção da pessoa, né? Porque tem gente que fala as coisas mesmo com a intenção de te ofender ou te menosprezando e tal. Mas geralmente é difícil para as pessoas ficam com medo também de usar os termos, né? Ai, será que eu falo que ela é cega e tal? Geralmente no meio de pessoas com deficiência se usa o termo cego. Esse termo ele é usado assim com muita naturalidade. E assim, o que eu penso com relação a isso? Tem toda essa discussão, né? Do que é ser deficiente, por que deficiente e o que isso significa, né? Porque quando a gente fala deficiente, né, déficit, você está lidando com, entre aspas, né, um corpo perfeito, um corpo padrão, e aí quando falta alguma coisa nesse padrão, aquilo é deficiente, está em falta, né? Deficiente. Então, assim, a gente sabe, né, que se parar para pensar um pouco, não existe isso, não existe um corpo perfeito, padrão e tal, e os outros que têm alguma diferença, eles são deficitários, né? O que existe são diferenças, são diversidades, são corpos diferentes, né, e algumas dessas diferenças, elas exigem alguns cuidados específicos, e foi bem complicado, assim, eu chegar num momento que eu não conseguia reconhecer mais as pessoas visualmente. Isso pra mim foi muito difícil, né? Porque antes, por mais que eu enxergasse pouco também, mas eu conseguia ver o rosto. Então, eu reconhecia, né? Então, hoje eu tenho que perguntar, às vezes nem sempre eu consigo reconhecer pela voz. Aí vem falar, ai, quem tá falando aí mesmo? Quem é você? E tal, então, assim, eu ainda tô, né, nesse processo de perder a vergonha de falar mais alto, de me colocar mais no onde eu estou e tal, de me fazer entender, de procurar compreender melhor as pessoas, ser mais clara. Isso pra mim é complicado porque eu já tenho uma personalidade mais fechada, assim, mais introspectiva, eu sou mais tímida em certas situações, falo baixo. Então, eu tenho que me esforçar muito, assim, pra conseguir me comunicar mesmo. E a minha tendência é mais de me isolar, às vezes, dependendo da situação. Então, eu tô aprendendo com o tempo, assim, a me relacionar com as pessoas. Mas, assim, tem situações que, se a pessoa não se aproximar, não falar comigo, muitas vezes eu não vou conseguir identificar que tem alguém ali, que tem alguém que eu conheço. Então, por mais que eu me esforce, às vezes é necessário também ter um pouco de sensibilidade por parte das pessoas, de saber, ou ela não tá me vendo, ela não tá me reconhecendo. Miriam me explica um pouco sobre seu deslocamento diariamente e também do campus Pampulha. Então, eu moro num bairro periférico aqui, na região do Ribeiro de Abreu, São Gabriel, por ali. E, na verdade, não é tão longe não, mas eu pego 2 ônibus pra vir. A minha mãe ficou muito preocupada de me deixar vir só
Assim, agora a gente já tá mais acostumado, já tô acostumada com o caminho e tudo. Eu evito de atravessar a rua sozinha, dependendo do lugar onde eu estiver, se não tiver semáforo. Aí eu peço alguém, mas geralmente o pessoal oferece também, dependendo da situação. Eu ando muito a pé aqui no campus, nos lugares assim que eu tô acostumada. Por que eu não pego o interno, né? Por quê? Porque eu morro de preguiça de pegar o interno, porque eu nunca sei o horário direito e... Aí eu vou pro ponto, aí eu tenho que ficar perguntando, qual ônibus que é esse? Aí eu fico, dependendo, eu vou a pé, que eu prefiro, eu acho mais prático. Né? É claro que os lugares que eu ando, assim, eu gasto, sei lá, uns 10, 15 minutos da portaria do campus até na faculdade de educação aqui, né? E aí eu fico mais aqui e vou pro Bandejão, no setorial 1, que é pertinho, né? Aí tem que dar uma voltinha, assim, não dá pra passar pelos outros lugares. E eu ia muito na Fafiche, quando o CADIV era lá, que é o Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Aí agora o CADIV foi pro NAI, lá no CAD 1. Aí eu não vou mais lá. Eu fui lá uma vez, mas foi muito ruim, porque é muito longe, né, pra mim aqui da FAI, ter que descer. Então, assim, eu fui uma vez, mas eu fui pedindo orientação para as pessoas, aí o pessoal me ajudou. Teve umas pessoas que foram comigo, andaram comigo várias partes do caminho, porque, assim, até mais ou menos ali na altura do ISEC, da engenharia, eu consigo ir. Aí chega na hora de atravessar pra lá, pra Praça de Serviços, pra dar aquela volta ali, aí eu já não sei mais onde que atravessa, onde que tá a rua. Eu sei, assim, mentalmente eu sei qual caminho que eu tenho que fazer. Mas eu acho muito difícil de achar os lugares de atravessar, de seguir. As ruas são muito largas e é tudo muito grande. E a infraestrutura, assim, né, as calçadas são muito ruins. Então eu acho muito difícil. Acabamos de conversar com a Miriam Carvalho. Eu sou Judy Civil. Até breve. Projeto Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Realização Rádio Terceiro Andar e Afetos. Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades. www.afetos.com. Coordenação Professoras Ângela Salgueiro Marques, Camila Alves Mantovani e Sônia Caldas Pessoa. Financiamento NAI PIPA, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em parceria com as Pró-Reitorias de Graduação, de Assuntos Estudantis, de Extensão e de Pesquisa. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse ao nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliati. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.